Olá, mulher maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um podcast Ela Inspira, para inspirar você. E hoje a gente está com uma convidada super especial, não é mesmo, Paula? Isso, Eu estou super animada. A gente está com uma convidada muito especial e com um tema também muito especial. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre identidade de filha de Deus. E para nos ajudar a refletir melhor sobre esse assunto, a gente está aqui com a Madre Rosa. Seja muito bem-vinda, Madre. Muito obrigada, meninas. Tudo bem? Tudo com bem. vocês? Tudo Obrigada bem. pelo convite, pela acolhida. E vamos lá. Vamos lá. Obrigada, Madre. E, Madre, eu queria que a senhora se apresentasse para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, saber um pouquinho da sua história. Então, meu nome é Madre Rosa da Cruz. Nós temos esse movimento de troca de nome no Instituto, né? Tá. Então, nós temos uma altura da caminhada, depois do noviciado, que nós trocamos o nome. Uhum. Mas, obviamente, não abandonamos o nosso nome civil, né? Minha naturalidade é Curitiba, nasci lá, mas só nasci. Depois eu fui para Três Etilhas com a minha família, que é no oeste de Santa Catarina. Tá. Fica a dica, maravilhoso. É? Bom saber, É uma olha aí, ó. cidade maravilhosa, né? Três Etilhas. Filha de pais católicos, graças a Deus. Então, tive desde o início da minha jornada, assim, grandes influências positivas, né? Não que eles tenham aceitado muito a vocação, mas, enfim, né? Ao longo da caminhada entenderam que isso era bom para mim. E já sou religiosa. Entrei no Instituto há 18 anos. Já professei os votos há 15 anos. No Instituto das Irmãs Servas Adoradoras da Misericórdia. É o nome da nossa família religiosa. Que bênção. Ô, Madre, e quando que teve esse despertar, assim, que a senhora entendeu a sua vocação? Tem algum momento da sua vida que marcou mais essa experiência com Deus? A minha caminhada, ela aconteceu na adolescência com aquelas coisas normais, digamos assim, né? Então, pai e mãe forçavam ir na missa, aquelas coisas assim que eram um pouco mais, né? Não Sim. era algo de dentro, não era uma vivência. E com 17 anos, mais ou menos, a minha tia, não é que ela me convidou para ir para um retiro, mas ela pediu para que eu cuidasse da minha prima enquanto ela fosse no retiro. Tá. E aí eu não queria muito, enfim, e aí, no final das contas, ela disse que tinha um parque de diversões, que eu poderia ir também com ela. Aceitei. Aí deu uma motivada. Motivada pro parque, né? Não era Sim. nem lá. E era um retiro na Canção Nova. Então foi, para mim, uma experiência maravilhosa. Tanto assim, esqueci da minha prima, né? A minha tia, coitada. Fui lá me divertir e ela perguntou. Exatamente, Faz- minha prima querida. Minha tia ficou Muito cuidando bom. da filha dela e a minha presença ali foi eu vivendo o meu momento, né? E bastou um retiro de final de semana, minha vida mudou. Então, o meu contato com Deus, a minha história com Deus começou num momento muito simples. Até eu falo, né? Muitas pessoas vão a Deus pela dor. E Deus me deu a graça de ir a Ele pelo amor. Ah, que Então, lindo. Ele me convidou, então me conquistou assim, eu não me fiz de difícil, não. Eu já segui, o primeiro chamado já fui. Isso foi com 17 anos, Com então. 17 anos. Ah, bem realmente na fase da adolescência, que é uma fase bastante Sim. sensível, inclusive, né? E já encaminhou. Que lindo. Graças a Deus. E Deus me protegeu muito. Então, numa fase em que a maioria dos jovens não se encontra, e eu também, né? Graças Sim. a Deus. Três Etilhas, uma cidade pequena. Hoje tudo é um pouco mais difícil, né? Na minha época, não tanto. Mas ali, talvez um pouquinho mais protegido. Mas mesmo assim, né? Então, a gente vive uma realidade que com 17 anos são muitas ofertas. E eu encontrei aquela que me encantou o coração, segui e eu descartei todo o resto, né? Então, durante na escola, enfim. E graças a Deus, eu fui bem decidida, né? A partir dali, voltando do retiro, eu já quis beber, então, Canção Nova o tempo todo em casa, as minhas conversas eram sobre isso, as minhas amigas eram as senhorinhas da igreja, né? Então, eu ia para o grupo de oração, então tudo que o padre dizia que tinha para fazer, eu fazia, entendendo, não entendendo, né? Deus me deu uma sede tremenda dele, das coisas dele e das coisas da igreja. Então, eu queria só servir, queria fazer. E aí que veio, né, esse processo de entender que eu tinha algo a mais, que eu não me satisfazia, assim, com ser catequista, ser ministra, ler na missa. Era uma necessidade tão grande de algo a mais, de fazer mais, que me inquietava.
Uhum. E aí, num dos momentos, eu ouvi o convite na Canção Nova para ser membro Canção Nova. Uhum. Imagina, uma gratidão imensa por eles, né? Sempre. Então, eu fiz caminho vocacional por 2 anos na Canção Nova, né? Chegou uma altura do campeonato em que lá, no retiro, Deus permitiu também. Então, eu entendo tudo como graça. Então, ali me senti um peixe fora d'água, né? Canção Nova, eles fazem aqui os rebanhões deles, né? Então, uma média de uns 200 jovens, aquele encontro, aquele retiro imenso, e eles vão afunilando. Tanto que se você falta um retiro vocacional, presencial, tem que voltar ao zero. E eu já estava num dos últimos retiros com 20 jovens, assim, né? Então, já na boca do gol, digamos assim, né? Já pertinho de acontecer e até mesmo deu dar o meu sim definitivo. Detalhe, a minha família não sabia de nada. Sério? Não tem nada para eles. Foi realmente um propósito da senhora com Deus, digamos assim. Foi feita essa jornada com ele. Com ele. Hoje eu olho para trás e eu vejo como foi cruel da minha parte. Ou seja, eu vivi o meu processo, mas para minha mãe sempre falava que era um retiro. E eles não sabiam que era entregar-me, sair de casa, doar a minha vida. E na época eu fazia... Treze Itilhas é uma cidade turística. Eu fiz faculdade de turismo, não sabia o que fazer. Então, porque eu já tinha, né? No 2º grau, já tinha feito essa experiência de Deus. Então, assim, parecia que as coisas não tinham tanto sentido. Me formei em turismo. Ai, que legal. Então, assim, numa cidade turística. Minha família tem um hotel em Treze Itilhas. Olha, então, assim, bom saber depois, né? Vamos ver o contato. Exatamente. Então, assim, tudo muito redondinho, né? Eu formada, Treze Itilhas, cidade turística, dentro de um hotel. Então, assim, uma história já pré-agendada, digamos assim, já construída. E no meu coração, algo diferente se movimentando. E aí, na Canção Nova, esse último retiro, me senti deslocada, alguma coisa errada, né? E eu conversando com a minha orientadora na época, ela pediu para que eu prestasse atenção. Sim. Porque Deus também fala para nós por isso, né? Por sentimentos, sensações. E eu recebi o grande espere, né? Que é o medo de todo vocacionado Canção Nova. Eles chamam assim. Espere é interromper tudo. Se quiser voltar, vai voltar do zero. Nossa Senhora, vou ter chorado. Um desespero, né? E tudo sozinha, né? Tudo vivendo o meu recolhimento. Sim. Aí, no retorno, fiz uma oração. Eu me lembro dela, assim, com muita clareza. Fiz uma oração a Deus e eu falei, olha, Jesus, o Senhor sabe como será, né? Sair de casa. Como seria, né? Caso eu saísse de casa. Os meus pais... eles iam, porque eles são tradicionais, enfim, né? E tem eu sentia toda a expectativa comigo, nós somos em 4 irmãos, e os 4 morando ali, os 4 trabalhando no hotel, todo mundo muito junto. Então, seria muito difícil. E aí eu falei para Jesus, conversando com ele, né? Eu falei, Jesus, o Senhor sabe que vai ser difícil. Então, eu preciso que o Senhor me diga onde é o meu lugar. Porque a partir do momento que eu disser o meu sim, eu sei que eu não vou poder dar um passo atrás. Eu vou ter que seguir. E aquilo foi muito forte para mim, porque era uma verdade minha, e eu entreguei para Jesus, e ele cuidou da maneira mais carinhosa possível. Né? Meu esposo é maravilhoso. É verdade, ele é incrível, né? Ele é maravilhoso. E então, assim, num dia, num determinado momento, uma pessoa me ligou, que é da comunidade, a comunidade tinha recém sido fundada, foi fundada em 2005, tudo muito novo, nem estrutura formativa, nem a clareza, assim, de ter hábito, de não ter, tudo muito, muito no início. E eu não senti, assim, medo de nada, mesmo não tendo uma estrutura pronta para oferecer, como vida religiosa, enfim. E aí foi, né? Eu comecei a fazer o vocacional, me encontrei nesse movimento, assim, não tinha muita coisa, mas eu me encontrei, eu sentia que era por ali. Então, Deus, na verdade, me chamou para... E hoje eu sou, né, nosso fundador me nomeou, eu junto com a irmã Teresa das Chagas, as cofundadoras do ramo feminino, do Instituto Feminino, madre. Né? Então, junto com o nosso fundador, somos as primeiras, né? Ela está há mais tempo do que eu, mas junto, né? Então, depois do primeiro ano já de fundação, eu já acompanhei, fiz o vocacional e entrei 2 anos depois da fundação. Que legal. Que legal. E que maturidade, né? Já com 17 18 anos, né? Ter essa decisão, ter esse acompanhamento. Era muito, né? A senhora com Deus. Muito vocês dois, né? O tempo todo, né? E como a senhora comentou, não teve medo, né? Sim. Realmente confiou, entregou. Fez a oração
E ficou em paz? Fiquei em paz. E foi difícil, viu? Porque na minha família, naquele momento, assim, depois que eu encontrei o meu lugar, para mim muito claro, né? Uma certeza e uma confiança de que eu pedi e ele vai fazer. Ele vai ser fiel. Então, essa certeza na minha alma não saía. Então, ele vai me honrar. E quando eu falei para os meus pais, né? Meu Deus, eu me sinto tão cruel quando eu conto a minha história. Eu falei um mês antes de entrar, tava tudo certo. Meu fundador já tinha convidado para entrar. E eles não acompanharam nada. Então, assim, foi muito forte para eles. Porque no momento em que eu disse para os meus pais, para os meus irmãos que eu iria sair, a minha mãe nem entendia o que era um processo vocacional. Minha mãe é austríaca. Ela nasceu na Áustria e veio para o Brasil em 23 anos. Então, óbvio, ela sabe muita coisa, mas entender o que significa um processo vocacional é muito delicado, né? Então, só quem está mesmo nesse meio que consegue entender como funciona. E assim, naturalmente, eles ficaram muito chocados, abalados. Meu pai, a imagem dele, assim, a fisionomia dele, ele quase entrou em depressão. Era a única filha mulher? Não, nós somos em 3 mulheres e um rapaz. E um rapaz, tá. Mas eu sempre fui muito querida, então assim, eu entendo que eles tenham sofrido. Brincadeira. Não, verdade. Eu preferida, olha, né, Mari? Então acho que eu vou deixar isso por baixo, assim. Claro que os meus irmãos assistem, né? Vamos mandar pra eles depois. Não, mas foi muito especial, assim, o fato inclusive a caminhada. Teve um momento que eu achei fenomenal, né? Até como prova de que Deus sim escuta as nossas orações. Depois que eu falei para eles estavam naquele sofrimento, né? Por eu sair de casa, não entendendo muito bem. E eu vi o meu pai muito entristecido. Meu pai não é assim. Meu pai, ele é muito alegre. Meu Deus, ele é fantástico. E aí, um momento, eu não aguentava mais vê-lo assim. Aí eu fui pro meu quarto, em prantos, porque durante o dia eu ficava firme, né? E mesmo eles falando várias coisas para mim, que hoje eu entendo que é por amor, eles queriam me reter ali. Sim. E aí no quarto chorando, eu falava: Jesus, por favor, eu só quero ver meu pai sorrir. Por favor, me dá essa alegria no coração de vê-lo sorrir. Aí no outro dia eu levantei cedo, né? Nós trabalhávamos juntos no hotel, na cozinha, preparando café da manhã. Eu lá na minha atividade, meu pai chegou, dito e feito, um sorrisão. Nossa, eu lembrei da minha oração na hora, eu falei: Jesus, como o Senhor é rápido, que maravilhoso, que maravilhoso. E ele veio, me abraçou forte. Ai, que bênção. E falou para mim assim: minha filha, não precisa ter medo, nós estamos aqui. Ontem eu entendi tudo o que está acontecendo. Você está entrando em estado de depressão e nós vamos cuidar de você. Aí eu pensei: por que eu não rezei direito, né? Por que eu não pedi para Jesus explicar para meu pai o que está acontecendo? Eu lembro desse episódio na minha história. Deus escuta as nossas orações, Ele nos respeita, mas o desafio é nosso, né? Exatamente, né? A jornada é nossa, né? Uma bênção. Tem, assim, naturalmente, tem muita gente que tem curiosidade, né? Nessa jornada de noviça, de madre. E eu, particularmente, né? Não conheço todos acho que os processos, né? Sim. E as pessoas são muito curiosas até de tocar, né? Na senhora. Eu vejo alguns comentários, eu vou tocar, né? Pra dar sorte. Enfim, várias curiosidades que as pessoas têm nesse sentido. Mas falando do processo realmente como a senhora comentou, como que funciona a jornada? Hoje você entrou no processo como comentou ali, de... Vocacional, né? Vocacional. Isso. Aí depois, 1 ano, 2 anos, né, você vai para um segundo momento, ou um terceiro momento. Como que funciona essa jornada, né, para uma mulher que venha despertar? Como que vai funcionar para ela que talvez tenha essa curiosidade ou esse desejo? Explico para as meninas já, né, que estiverem ouvindo. Né? Porque aí vão acompanhando, já vão entendendo o processo. Exatamente. A minha história, quando eu entrei, não tinha um processo, como eu falei, né, um processo formativo. E ao longo dos anos nós fomos nos ordenando aquilo que é uma estrutura básica de toda a congregação, feminina e masculina, né? Masculina tem alguns detalhes diferenciados porque seguem bem essa busca também pelo sacerdócio, né? Então os institutos femininos, né, tem uma caminhada que muda pouco, mas tem as suas peculiaridades.
Então, o processo vocacional... E também cada instituto tem algumas diferenças, né? Em cada família religiosa. Para nós, né? Para as irmãs servas adoradoras da misericórdia. Então, nós fazemos o acompanhamento vocacional. Aí vai depender muito da pessoa, né? Da menina, né? Da mulher. O limite de idade para nós é 45 anos, né? Nós, uma época, já buscamos, assim, senhoras, enfim, que já quiseram. Mas para nós ainda não, porque nós vimos que tem uma estrutura muito delicada ainda, no sentido da pessoa ter uma estrutura já formada. Né? E a vida religiosa molda a pessoa, molda os costumes mais básicos. E se a pessoa já tem uma estrutura enrijecida, é mais difícil. Né? Então, talvez no futuro, se Deus nos permitir, podemos abrir exceções, mas hoje vimos que para nós, né, na nossa história, é 45 no máximo. Sim. Mas nós já começamos com as meninas de 12, 13, 14 anos. Aí é um processo de acompanhamento vocacional individual. Então, temos a equipe vocacional, as irmãs, elas têm o contato, conversam mensal ou quinzenalmente com as meninas, retiros vocacionais em casa, né, fazemos 4 ao ano, e também são convidadas a passarem um tempo conosco. Assim, o ideal é 1 ano de caminhada, né? Para ter um discernimento, e nós vamos conhecer a família. A entrada mesmo para a primeira fase formativa é com 18 anos e 2º grau completo. Pode ter 17, mas tem que ter o 2º grau completo. No ano passado, nós demos um passo um pouquinho mais ousado, né? Que foi começar, no retrasado, aliás, acolher as meninas mais jovens estudando conosco. Porque nós vemos a luta hoje de nas escolas, e toco nesse assunto, ter uma realidade antirreligiosa muito latente. Isso nos preocupa muito. Sim. Então, pensamos em já trazê-las, né, aquelas que têm uma clareza vocacional, que desejam a caminhada, trazê-las para caminhar dentro. Então, hoje nós fazemos o 2º grau EAD, né, à distância, numa escola evangélica, não encontramos um colégio católico ainda, né, que está conosco. Enfim, então... É uma experiência nova. Aí, mas meninas assim, 16, 17 anos, né? Menos que isso, a gente percebeu que também a pessoa precisa ter um mínimo de maturidade, assim, né? Para conseguir tomar uma decisão tão séria. Perfeito. 18 anos ela entra, faz o vocacional interno, que é 1 mês mais ou menos, para se adaptar. Depois o período do aspirantado. Como a nossa meta final é um hábito, então nós fazemos também, ao longo da fase formativa, o acostumar-se, né? O aderir às vestes sagradas, aderir a todo o estereótipo da vida religiosa, junto com o interno. Então a gente faz um movimento externo da vestimenta, junto com o processo formativo interno. Certo. Né? Então essa é a meta. Então, no período aspirantado, elas usam uma saia longa e uma camiseta, né? E o cabelinho delas, né? Olha que interessante. Antigamente, na minha fase, nós cortávamos o cabelo bem curto. Sem véu. Na fase do postulantado. E eu passei por essa fase. Meu Jesus, misericórdia. E assim... Meu Deus, para nós mulheres, muito forte. Como tira toda a vaidade, digamos. Acho que talvez era esse o objetivo. Né? A intenção é essa, né? A intenção é essa. Mas antes nós fazíamos no postulantado esse corte bem curto do cabelo. E sem véu. Então, assim, era uma exposição nossa. Pra mim, corta, tranquilo, sabe? Um desapego, um querer viver aquele momento. Mas a nossa sociedade hoje já não está mais assim tão, né, tranquila. E aí nós vimos, inclusive, assim, questões de ideologia de gênero. Não, vamos deixar o cabelinho delas mais comprido. Aí nós, irmãs mesmo, decidimos, né, que isso deveria ser, então, depois, né? Então, só corta o cabelo um pouquinho mais curto quando for usar o véu. Então, cabelo também acompanha, né? Para não ser tão forte assim. Porque a nossa meta final é o desapego de nós, das vaidades, dos costumes. Essa adesão plena a Deus, né? Esse serviço pleno à igreja. Então, aspirantado, né? Camiseta branca só. Postulantado, aí sim elas cortam o cabelinho nos ombros, blusão cinza. Para nós tem um significado. Porque as três vias, né, que a igreja nos ensina, que são as vias de santificação, a via purgativa, iluminativa e via unitiva. E aí nós fazemos uma associação com as nossas vestes, o processo formativo e as vestes, nesse processo espiritual que toda a alma passa para chegar à santificação. Então, cinza para nós é essa penitência,
né? Quando pensamos em quaresma, quarta-feira de cinzas, então ele nos remete, né? A cor cinza nos remete a essas cinzas penitenciais. Que até os judeus julgavam cinza sobre a cabeça como penitência. Então, ela já usa esse blusão cinza. A outra fase é o noviciado. Esse sim é o canônico, né? Canonicamente é a fase que não pode faltar. E elas vestem todas branco, todas de branco. E aí, para nós, significa essa fase iluminativa, que é a fase de uma intimidade maior com Deus. Quando se dá um passo a mais, ou seja, abandonando os próprios desejos, próprias vontades, dá-se um passo a mais. Então, Deus ilumina a minha alma, Ele tem acesso à minha alma. E também são noivas, né? Noviciado significa noiva. Certo. Então, elas ficam 2 anos como noivas. 1 ano fica no silêncio, chamamos noviciado canônico. Então, elas passam o dia em silêncio e à noite elas têm essa liberação para a vida comum. E o 2º ano, que é o noviciado apostólico. Aí elas já fazem missões, já saem, né? Mas ainda como noviças. Tá. A outra fase já veste como eu estou vestindo agora, que é o juniorato, que é esse hábito. Tá. A diferença é a aliança, que é na outra mão, e essa partezinha de dentro, que é preta. Tá. Né? Aí depois 4 a 9 anos, aí sim, é a irmã religiosa em perpétuo. A profissão solene. O primeiro movimento já é o casamento, né? Já somos casadas com Jesus. Certo. Mas depois os votos solenes, porque se renova de ano em ano. Aí nos votos solenes, que é esse casamento definitivo. Né? Tá, entendi. A igreja é muito sábia, né? Sim. Quando matrimoniados se unem, eles falam, 1 ano, se conhecem. Né? A vida religiosa é bem delicada. Sim. A gente faz toda uma caminhada, uma média de 7 anos para mais, para chegar a esse momento da coroação, né? É isso mesmo que eu quero, entrego a minha vida a Deus, em definitivo e para sempre. Não, perfeito. Prepara, né? É todo um processo, né? Vai preparando para realmente, né, chegar nessa meta final, né? Onde vai estar realmente casada com Jesus, né? E aí o casado é para sempre. Casada para sempre. É todo um caminho de discernimento, né, Madre? E eu acho até que a gente devia levar isso para os nossos relacionamentos de uma forma geral, né? Exatamente. De ter esse caminho de discernimento, porque principalmente para quem tá noivo, enfim, namorando, né? Para entender que o casamento, ele tem que ser para sempre, né? Então, tanto na questão religiosa, quanto também para a vocação matrimonial, né? E é sacramento. Sim. Então, nós, vida religiosa, nós temos... A nossa vida não é sacramental, no sentido de que não é ordem e não é matrimônio. Mas, até uma vez, eu ficava tão chateada com isso. Eu não tenho uma vida sacramental, eu pensava comigo, né? Porque, se for ver, assim, nas normativas da igreja, não. Aí um padre me explicou e aquilo, nossa, calou meu coração, até fiquei, né? Até me achando já. Porque a vida religiosa não tem como ser sacramental, porque o sacramento é por um tempo. Então o matrimônio ainda é nessa terra, né? O sacerdócio, a missão dele é temporal, porque não precisa celebrar missa no céu, não precisa confessar no céu. Então é por um tempo. E a minha vocação não é por um tempo, é para sempre. Mesmo depois que eu morrer, eu continuo casada com Jesus no céu. Ai, que lindo. Lindo, né? É lindo, maravilhoso. Até agora, até para explicar para as meninas, a questão da aliança, né? Que eu acho muito lindo. Eu vi nos vídeos lá, né? Do Insta de vocês. E até para contar um pouquinho para elas, né? Como que funciona essa aliança, né? Porque realmente vocês usam uma aliança de casamento. Vou mostrar para as meninas. Então. Como que funciona isso, Madre? Essa aliança? Aliança, pra contar um pouquinho para elas. É ótimo. Então, a aliança é as irmãs em casa, né? O desejo de conquistá-la. Aliança. Porque às vezes as pessoas na rua nos perguntam, né? Tá, mas você usa aliança? Você não é uma freira? É casada? Como assim? Você é casada? Aí o pessoal olha para nós assustados, né? Até a intenção de fazer o videozinho na ocasião foi em detrimento dessas perguntas que as pessoas fazem, né? Sim, eu sou casada com Jesus. Então eu me desposo a Ele, sou toda dele, Ele é todo meu, né? Então a aliança nós usamos na mão direita durante o período do juniorato e na mão esquerda em definitivo. E tem o nomezinho dele escrito aqui dentro, né? Ai, o nome do marido fica escrito aqui dentro. Jesus. E é interessante porque nós pedimos, né? Se a família tiver condições. Mas é o presente que a família dá. É muito especial para nós. Faz essa união com a família, esse link com a família. Então é bem especial porque aí eles participam também, né?
Claro, tem famílias, e é muito bonito. Algumas famílias também, talvez financeiramente não tinham, mas uma delas, por exemplo, até são 2 irmãs de sangue, que estão no instituto. As 2 já são religiosas, né? É bem bacana. E a família entregou o ouro, que era a aliança antiga da família, né? Então, avós, bisavós, não sei exatamente a procedência, mas me entregou o ouro para fazer. E aí, para nós, até mesmo assim, vocês vivem voto de pobreza, é de ouro. Sim, porque para Deus tem que ser o melhor. Sim. Tem que ser. Claro. Então, para nós, esse esforço, a gente sabe que o valor, né? Enfim, até por isso que nós pedimos ajuda para a família, mas é o melhor. Tem que ser o mais especial para ele. E aqui está algo forte, algo que não se desmancha, que é resistente. Isso aí. Ô, Madre, eu ia perguntar até da questão dos votos. Se pode falar quais são os votos que vocês fazem? Sim. Todas as congregações religiosas professam 3 votos, que é pobreza, castidade e obediência. O nosso instituto, nós professamos um 4º voto, que é o voto de escravidão à Nossa Senhora. Então, professamos, existe hoje, graças a Deus, é uma bênção, muitas pessoas, né, fazendo consagração de escravidão à Nossa Senhora. E nós abraçamos não somente a escravidão, mas quisemos introjetar como um 4º voto. Então, pertencer a Maria não é só uma consagrada a Maria, não. Tudo que eu sou e tenho passa por ela. Todos os méritos não são meus, são dela. Então, aí é o voto de ser submissa a Maria Santíssima. Perfeito. Show. Muito legal, né? Muito bom. Madre, falando um pouquinho do nosso tema, né, que hoje a gente tem como identidade, né, de filha de Deus. Gostaria de pedir para a senhora, assim, para explicar um pouquinho, né, entender o que é ser filha de Deus na sua essência. Ai, maravilhoso. Quando pensamos em identidade, eu falo daquilo que eu sou na origem. E aí eu entendo, né? Vou dizer como eu concebo isso. Nós filhas, né? As mulheres, filhas de um Deus que nos criou com um fundamento para a nossa existência. Aquele Pai que nos fez, que nos tem e fez por amor. O Catecismo da Igreja Católica, ele já afirma isso. Deus nos criou para compartilharmos dessa felicidade dele. Então, ele fez porque nos ama e porque nos quer felizes, né? E esse movimento do Pai não é um movimento assim, joguei o filho no mundo e, né, se vira. Ele cuida de nós. Então, nós temos uma ligação íntima com esse Deus. Isso é nossa identidade. Quando nós negamos esse movimento interior, nós negamos, inclusive, quem nós somos. Significa que eu nego a vontade de Deus na minha vida. E é impossível ser feliz negando isso. Então, hoje, até conversávamos antes, né? Hoje nós olhamos em volta, as meninas, né? Talvez se você olhar um pouquinho mais para elas, tem um estereótipo tão feio, tão maculado do que é ser menina, do que é ser mulher. São necessidades colocadas que não condizem com a vontade do Pai. E não é de se surpreender que tantas meninas, infelizmente, se entreguem a prazeres, se percam, porque existe algo muito grande dentro de nós, que ninguém sacia. Esse amor ninguém consegue preencher, só o Pai, só Ele. Então, busca-se ser feliz, busca-se esse projeto original em migalhas, sendo que Ele poderia nos dar e Ele pode nos dar a vida em plenitude. Lembrei agora de um detalhe que acho que fecha muito com isso. Agradeço todos os dias a Deus pelo dom da minha vocação. Eu sei que cada um na sua vocação é feliz, né? Sim. Então, matrimoniado, que é chamada matrimoniada, aquela é a vocação perfeita, né? Mas para mim, minha vocação perfeita é essa. Então, eu estou muito feliz. E eu me lembro pequenininha, eu tinha uns 7, 8 anos. Eu com a mochila nas costas, subindo para ir para a escola, chorando. A minha infância foi muito boa. Então, assim, eu olhava para trás assim, nossa, eu com 7, 8 anos passei por isso. Ou seja, Deus instigando. Porque o meu choro era dizendo, eu só quero ser feliz. Eu só quero ser feliz. Eu lembro que eu chorava, criança, dizendo isso. Eu só quero ser feliz. E hoje, olhando para trás, eu vejo como Deus ouviu essa minha petição. Eu quero ser feliz. E Ele coroou, Ele fez algo muito maior do que eu poderia imaginar. Porque eu já tinha, desde pequenininha, um desejo de viver a plenitude, ou seja, eu sempre quis tudo, né? Então, eu não me saciava com coisas pequenas. E a vida religiosa, para mim, era o tudo.
aos pouquinhos Deus foi me apresentando. Então, eu entendo como sendo essa a nossa identidade. Nos assemelharmos a Deus. Então, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que busca o bem dos outros, é a nossa essência. Então, não é nem uma obrigação nossa. Não, é ser condizente com aquilo para que nós fomos criadas. Perfeito. Isso é o mais bonito. Maravilhoso, Madre. Concordo também. Né? Eu acho que quando a gente entende quem a gente é, né, que a gente descobriu a nossa identidade, a gente compreende todas as coisas. Exatamente. E isso vai ser para todas as áreas da nossa vida. Vai ser para a área profissional, vai ser para com a família, vai ser pessoal, vai ser na espiritual, vai ser na emocional. Então, entender quem você é e de quem você é filha vai te dar todo o discernimento que você precisa para ter sucesso em qualquer coisa na sua vida. E ter sucesso com Deus, né? Exatamente. E tendo esse entendimento de quem ela tem, da identidade de filha com Deus, como que isso pode transformar uma mulher? Oh, meu Deus. Em todos totalmente, né? Totalmente, em todos os sentidos. Nascer de novo, né? Exatamente. Então, e até mesmo assim, para nós seres humanos, o fato de nós nos sentirmos amados é que muda. Nós temos necessidade deste amor sobrenatural. Não é amor aquele amor carência, né? Ou seja, amor de uma pessoa, amor de um cônjuge. Esse amor que nos planifica. Então, entender que eu sou filha de Deus, entende de onde eu vim. A minha origem. Ou seja, eu não vim do nada, não vim para nada. Não, eu tenho uma origem desejada. Isso é curador, porque aquelas pessoas que talvez olham para a história, minha mãe não me desejou, meu pai não me desejou, eu fui rejeitada, fui abandonada. Pelos homens, talvez. Por Deus, nunca. Deus nunca Ele não criaria algo assim, algo do nada. E Ele mesmo disse, tudo que Ele fez é bom. Nós somos criaturas boas. E eu olho para Deus e eu vejo a perfeição que Ele é. Ele mesmo diz, né? Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Ótimo. Então, eis as certezas, ou seja, de onde eu vim, como eu devo ser, qual o caminho que eu vou trilhar. E aí muda tudo. Porque toda vez que eu vou pensar no que eu vou fazer, tomar uma atitude, eu não posso desonrar o meu Pai. Vem o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tem, claro, né, no quarto mandamento, honrar pai e mãe, mas existe uma junção entre os dois, entre meu pai, representante desta terra, ou seja, autoridade sobre mim, dentre as criaturas, e Deus, que é o meu pai. Então, Ele é quem tem os melhores planos. Às vezes a gente faz escolhas medíocres, pequenas, justamente por não fazer o movimento de perguntar, Pai, meu Deus, qual é a tua vontade para mim? Vocação é isso. Né? Vocação é isso. Tanto matrimônio, vida religiosa, qual faculdade eu vou fazer, o que eu vou empreender, né? Como é que eu vou viver? Vocação é isso. Deus tem algo para mim. E é tão... Eu vivi tantas... Como eu já falei aqui, alguns exemplos, é só falar com Ele. A oração é isso. Fale para Ele, diga para Ele. Que Ele vai construindo a nossa história. Só a gente não pode ser... hipócrita, né? Sim. Então, eu peço uma coisa, não, isso eu não quero. E faz outra. Aí complica, né? Isso que é difícil pra ele ajudar, né? Exatamente. Mas, Madre, assim, até contando um pouquinho, isso que a senhora comentou ali, de você não ter vivido aqui uma relação de pai com mãe tradicional, né? Como Deus, inclusive, né, amaria e gostaria que fosse, mas para aqueles que não tiveram essa relação, você continuará assim, tendo em qualquer situação, entre uma e outra, um pai. Você tem um pai. E eu, pessoalmente, falando um pouquinho, né, de mim, eu entendi essa relação, porque eu não fui criada pelo meu pai e pela minha mãe. Teve uma história assim mais fora do tradicional. E por não ter sido criada do formato que foi, eu fui criada pela minha avó, pela minha avó paterna, e depois ela veio a falecer, e depois de um tempo eu fui morar sozinha. Então eu tive muito essa necessidade de ter esse amor de pai. E quando eu descobri realmente quem era o meu pai, de quem eu era filha, foi onde as coisas realmente começaram a mudar. E aí veio realmente o que pode transformar, né? Uma mulher, um homem, uma pessoa, realmente quando você entender que é. Então, hoje eu tenho realmente em mim, no coração,
essa certeza de pai, de chamar ele de pai, não só porque ele é o pai, porque está escrito na Bíblia, porque realmente eu tenho um carinho de pai. Chamar ele de pai, de paizinho, de dar bom dia, né, na oração, de do nada pensar, meu Deus, Jesus, não, mas assim, né, Jesus, fica difícil. Ser realmente íntima dele. E essa relação realmente, na minha vida pessoal, mudou muito. Então, por isso que até esse tema, né, de trazer aqui para que ela entenda de quem ela é filha, independente de qualquer situação que ela tenha passado na vida dela, seja com a mãe, ou seja com o pai, ou que ainda seja boa, que bom, mas sempre terá um pai muito presente. Então, ele é maravilhoso, né? Eu experimentei isso também. E realmente faz muita diferença. Sim, total. E até ajuda a entender. Maravilhoso, essa maravilhosa compreensão. E ainda tem algo que é interessante de unir a isso. Nenhum pai, nenhuma mãe é capaz de ser perfeito e de nos preencher. Todos nós temos traumas de algum grau com algo que o pai e a mãe fizeram. Eles cometem erros. Isso é tão normal. E aí nós vamos para terapias. Fazemos... Não, obviamente não sou contra, pelo contrário, né? Também vou. Também peço ajuda. Mas esse movimento de entender que se eu ficar esperando das criaturas uma saciedade, eu só vou dar com os burros na água, né? Eu só vou me dar mal. Porque não existe na criatura o que me sacia. E não é à toa. Aí nós vemos assim, o mundo fazendo esse movimento de tirar a figura de Deus. Tira a figura de Deus, aumenta a depressão, aumenta a confusão, aumenta a falta de sentido para a vida. Eu não sei mais quem eu sou. A minha identidade se perde porque tira o Criador. Então, é natural, nós olhamos, tirou Deus, criamos o caos. Porque eu não sei mais nem minha origem. Ele é capaz de sarar, de fazer com que... Até mesmo o relacionamento pai e filho hoje, né? Às vezes, por exemplo, meus pais maravilhosos. Graças a Deus. Mas eu já tive que fazer terapia e surgiu alguns movimentos. Não que eu tive, né? Deus me deu essa oportunidade e falou, oba, né? Vamos lá. E ali eu vi alguns detalhes. Muito natural. Muito natural. Faz parte da vida, né? Exatamente. Ô, Madre, e também eu acho que quando a gente começa a ter esse relacionamento com Deus, nós temos um olhar de mais misericórdia, né? Para os nossos pais, para a nossa família. Entendemos que talvez eles também tenham passado ali por coisas difíceis na vida e que não conseguiram dar aquilo que talvez a gente precisava no momento, mas talvez era aquilo que eles conseguiam dar, né? Exatamente. E aí, quando a gente começa a entender, conhecer, a gente começa a fazer esse caminho de olhar com mais misericórdia, não só para nossa família, mas também para todas as pessoas, né? Assim, e entender melhor como que cada pessoa, às vezes, reage, dependendo daquilo que ela viveu, da sua história. E falando um pouco disso das pessoas, hoje a gente tem muito essa questão da comparação. As pessoas, principalmente as mulheres, que a gente fala aqui mais voltado para elas, né, se comparam muito. E tem muitas referências na internet, hoje muitas ideologias, tem o feminismo, e acaba descaracterizando aquilo que é a mulher, aquilo que é a feminilidade. E elas tentam também se preencher de muitas maneiras, né? O que a Madre acha sobre isso? O excesso de informação, ele atrapalha? Tem como a gente fazer um caminho contrário desse do mundo? Para onde o mundo está indo? Tem. E excesso de informação, às vezes a gente confunde informação com conhecimento. Então, saber de coisas não significa que eu conheço as coisas. Até na palavra, na Bíblia, né, quando nós vemos conhecer, é algo muito íntimo, é muito aprofundado. Então, se for ver, a gente não conhece muita coisa. Sabemos de muita coisa pela superficialidade, mas não nos aprofundamos em nada. Eu dou muito como penitência, né, na direção espiritual, nas pessoas que eu ajudo, até mesmo elas se impõem isso, e eu acho maravilhoso, aquele tempo sem rede social, aquele tempo sem o telefone. Ótimo, só as coisas básicas, né? E é quase que uma descontaminação, porque quando nós nos colocamos diante das pessoas, nós somos temperadas nela, e elas nos influenciam. Então, as pessoas com quem eu convivo sempre vão nos influenciar. E eu posso escolher quem me influencia. E se eu estou ali vendo um programa, acompanhando uma pessoa talvez seminua, com um corpo dito bonito, eu fico olhando para aquilo e aí vem nessa comparação, poxa, eu não sou assim. Essa mulher é aplaudida e eu não sou assim.
E vem aquelas inferioridades estúpidas, porque aquilo não é um protótipo de uma pessoa boa, filha de Deus. Não, aquilo é uma mulher. Amém? Ponto final. Ou seja, é uma pessoa que tomou suas decisões e sem julgamento, sem moralismos, mas ela vai precisar, como eu, né, diante do Senhor, apresentar minha história e as minhas escolhas. Então, esse movimento é muito individual, muito particular. Aí volta essa essência. Deus me criou individualmente, Deus me ama no meu individual, na minha particularidade. E é um veneno. Eu sempre falei para as irmãs em casa também, sempre repito isso. Toda comparação vem do inimigo. Porque eu não consigo ficar junto. Ou eu estou embaixo ou eu estou acima. É horrível. Porque até mesmo os conceitos de beleza, o formato do rosto, né? Por que todo mundo tem que ter aquele jeito da boca? Misericórdia. E as mulheres olham... colocar o preenchimento labial, né? Todo mundo tá ficando meio agora quadrado. Todo mundo faz exatamente. Todo mundo igual, né? Eu escutei isso, ou seja, tem que fazer um negócio que tem que ficar mais assim. Eu falei, tô lascada. Se tem que ser assim, deu ruim. E aí a gente se obriga a fazer. E uma das coisas que eu acredito ser importante é assim, fechar os olhos. Fechar os olhos. Se fazer de surdo, olhar muito mais para dentro. Muitos vídeos, muitos programas, muitas coisas, elas são perigosas. Né? Quando eu fico pipocando, né? Até tem, na parte espiritual, a gente chama isso de gula espiritual. Quando eu busco muitas coisas, inclusive coisas da igreja, coisas que são intrinsecamente boas, a gente chama isso gula espiritual, porque eu estou muito, né, o tempo inteiro, como uma pessoa que não tem que estar mastigando o tempo todo, faz essa analogia. Então, eu preciso ouvir uma pregação, preciso aquilo. Calma, tem hora que a gente tem que parar e estar comigo mesma. Porque nos comparamos e não nos conhecemos. Se nós nos conhecêssemos, nós nos apaixonaríamos. Porque Deus nos ama dessa maneira, como é que Ele me ama sem eu ter nada de bom? Outra pergunta, né? Como é que Ele me fez e eu não sou boa? Então, nos limites da humildade, né? Nos olharmos para nós como uma criatura amada de Deus do meu jeito. E tá ótimo assim. É verdade. Até eu lembrei que tem eu acho que na palavra um trecho, Madre, eu não sei agora qual é o versículo, mas que fala, priva-te de um excesso de curiosidade de coisas inúteis, né? Sim. E realmente é isso, eu acho. E o que tem muito hoje nas redes sociais são coisas inúteis. Falta muita referência para nós, né, mulheres. Referências de bondade, referências de fé, né? E pessoas que a gente admira. E aí eu queria saber da senhora, tem alguma mulher que a senhora admira? Tem alguém que a senhora tenha como referência? Olha, a minha mãe do céu, obviamente. A primeira de todas. Mas eu vou ser bem sincera. Hoje, a minha irmã, que mora comigo, que é a irmã Teresa das Chagas, eu olho muito para ela como inspiração. Então, eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu tenho uma irmã dentro de casa que eu posso olhar. Eu sei que ela é imperfeita, como eu sou, mas ela tem uma busca por santidade, sabe? Ela tem uma busca por ser melhor, ela tem esse movimento, inclusive de cuidado, coisas que eu não tenho, o temperamento meu e dela são bem opostos, né? Mas a gente tem muita coisa parecida. Então, eu não sou uma pessoa naturalmente simpática, extrovertida, né? Então, olho pra ela... Eu também. Eu acho. Mas é exercício. Não é natural. Sorriso mesmo, maravilhoso. Aí eu até brinco, né? Que pra mim, como não é natural, é exercício, ou seja, é uma virtude adquirida, eu tenho mais mérito que ela. Porque ela é natural, né? Dela é natural. Então, ela, nossa, de uma maneira muito, muito tranquila, assim, ela atrai, ela é simpática. Então, assim, são virtudes que eu admiro. E eu fico muito feliz, assim, de poder conviver. Eu lutei muito, né? Porque eu precisava de uma irmã com mais caminhada perto, né? Ela morou na Bahia por bastante tempo. Agora está comigo ali. Enfim, né? Então, nós duas somos as cofundadoras e a gente tem graças a Deus, essa unidade, né? Às vezes eu brinco, né? Eu sou madre hoje, né? Igual Moisés e Arão. Moisés sozinho dá conta, não. Eu choramiguei para Deus, né? Para Jesus. Não me deixa sozinha nisso. Aí me deu Arão, que é a minha irmã. Ai, que lindo. Uma graça. As companheiras. Sim. Maravilhoso. Madre, e para a mulher que agora está nos ouvindo, né? O que você recomendaria para aquela mulher hoje
que está distante de Deus e está confusa com a sua identidade? Olha, é claro que cada uma tem um processo. Então, algo que eu gosto muito é sentar e conversar. Porque quando eu escuto a história das pessoas, é nela que eu consigo até perceber delicadezas de Deus. Se nós olharmos para a nossa história, nós vamos ver marcas de Deus. E às vezes a pessoa que está confusa com a sua identidade, ela não consegue enxergar. É claro, assim, de uma maneira pouco geral, né, ampla. Buscar alguém que possa ajudá-la a enxergar as verdades é fundamental. Porque essas informações que nós recebemos nos contaminam. Lá no fundo nós sabemos que não nos fazem bem. Existe uma mentira por trás, existe uma má conduta que pela razão natural sabemos que é ruim. E a nossa consciência é viva, nós tentamos sufocá-la, tentamos ignorá-la, mas ela está ali. Então aquela insatisfação interior está junto com a pessoa que não se compreende, que está perdida nessa identidade. Então buscar ajuda é fundamental. Um segundo movimento que acredito que seja super importante, mas precisa também de uma orientação, é esse silenciar e olhar para dentro. Eu não vou saber quem eu sou se eu não olhar para dentro. Então preciso parar de ouvir as pessoas com suas 1000 opiniões e olhar para dentro, no silêncio. Mais uma vez, na minha história tem muitos sinais disso, eu fiz muitas vezes. No silêncio do meu quarto, rezei. Ele está ali. E ele vai dizer quem eu sou e o que eu preciso, ele vai dizer. Então Deus não é alguém distante, alguém que, talvez no céu, ele não é aquele Deus que julga, que condena. Ele é Deus de misericórdia. É claro, como diz Santa Faustina, nossa patrona, nós temos o tempo da misericórdia e o tempo da justiça. A justiça nós vamos precisar pagar por todos os nossos erros. É justo isso. Né? Justo, inclusive, nós sofrermos a consequência dos nossos erros. A pessoa madura vive isso e é assim que tem que ser. Mas a misericórdia ela é maior do que a justiça. Então, Deus nos ama incondicionalmente. E a única coisa que eu preciso para saborear essa misericórdia é o reconhecer que eu preciso. É só isso. Então, esse movimento assim de silenciar. Nós mulheres, nós temos uma facilidade tremenda para isso. Porque nós temos esse afetivo, essa compreensão bem clara que nós temos carências, que nós precisamos de auxílio, que nós precisamos do outro. Isso é inerente a nós mulheres. Então fica até mais fácil para nós. Nós só somos orgulhosas. Mulherada, por favor, né? Então nós somos sim orgulhosas. Então se nós dermos o braço a torcer e dissermos, meu Deus, fala comigo. Mas não é do nosso jeito. Então, do jeito dele. Não desista e fale com ele. Né? Eu acho aí é um ato sem erro. Assertivo, né? Assertivo, Madre. Exatamente. Perfeito. E com essas práticas, né? Ou seja, ela primeiro, né, pedir ajuda. Porque se ela está se sentindo, né, sem a paz e confusa, naturalmente isso já está mostrando que ela precisa de Deus. Então ela precisa de ajuda. Então pedir ajuda. Depois, né, se autoavaliar, né? Trazer isso para dentro para si, para se conhecer. E como que essas práticas simples pode transformar as crises de identidade, de segurança e paz interior? Quando nós vivemos esse movimento, é óbvio que no começo, ordenar a vida é muito desafiador. Porque alguém que está dando passos errados na sua história, Deus ele também tem que quebrar algumas coisas, que desconstruir. Igual, né, um prédio velho, ele tem que primeiro cair por terra, vira aquela bagunça, tem que fazer toda a limpeza para construir de novo. E às vezes Deus tem que fazer justamente isso. Então, antes da serenidade vai vir um pouco de caos. Né? Antes da paz final, vai vir uma agitação. Então, faz parte do processo. Algumas pessoas se assustam com o que Deus está fazendo na vida delas. Porque parece que Deus botou a mão e estragou tudo. Mas não é isso, é justamente o contrário. Ele precisa destruir o que é ruim. E Ele sabe o que é ruim. Então, essas práticas simples, elas vão amolecendo o meu coração.
para entender que existe uma via só. E é só a dele. E até desconstruir apegos que eu tenho. Pessoas que têm muito medo de rezar, acho muito interessante isso. E medo de deixar Deus mexer na minha vida. Porque não estão dispostas a abrir mão dos próprios projetos, dos próprios sonhos. Elas têm medo. E, queridas, né? Vamos ficar nessa situação, porque quem não confia em Deus, confia em si. E vamos combinar. Vamos combinar que não tem nem comparação, Madre? Né? Então, assim, confiar em si mesmo é um perigo. Sim. É um perigo. Nós temos uma visão tão limitada e Deus não. Deus vê tudo. Deus conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro, sabe do que eu dou conta, sabe o que não pertence a mim. Tem coisas que nós, às vezes, almejamos e pensamos ser o máximo. Ser, nossa, um sucesso, né? Somos aplaudidos. Deus sabe que aquilo pode ser perigoso. Então, se Deus tira algo que para nós parece muito valioso, pode ser uma graça extraordinária. Então, como diz a carta de São Paulo aos Romanos, né? É Romanos 8:28. É uma passagem que eu decoro poucas passagens, mas essa eu lembro muito bem. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Tenho tão forte isso dentro do meu coração. Tudo concorre para o meu bem. Inclusive aqueles movimentos que parecem muito ruins. Parecem até trágicos. Se não está bem ainda, é porque não acabou. É porque não chegamos ao final. Porque o que Deus faz, Ele faz muito bem feito. Mas nossa humanidade precisa, como o povo no deserto, né? Deus teve que deixar, não era tão difícil chegar do outro lado. Deus teve que fazer com que aquele povo vivesse os 40 anos para a própria purificação. Nós também temos esse nosso deserto a passar. Então, sim, a paz virá. Mas se nós não entendermos que antes dessa paz tem que haver um movimento purificador de Deus, nós não vamos encontrar essa paz final, definitiva. Tem que ter essa renúncia, né? Sim. Tem que estar disposta a renunciar. Sim. E a passar, né, por esse processo, que como falou, às vezes a gente fica se apegando, tipo, imagina a gente se pegando tipo, a um vaso de flor, e Deus tem um jardim para te dar, né? E aí você se apega naquilo, não faz a renúncia e você deixa de viver o extraordinário com Deus. E achando que aquilo ali é o melhor do mundo e, na verdade, o melhor do universo Deus tem para te dar. Maravilhoso. Então, e a gente só consegue entender isso realmente quando confia, quando renuncia, quando realmente se submete ao processo, e lá na frente ele sempre vai surpreender você com algo ainda muito maior do que você sequer imaginou. E é Deus fazendo coisas lindas, né? Porque ele é espetacular nisso, né? É um especialista. E hoje, né, a gente, justamente essa ideia que a gente quer ter, né? Fazer com dar esse entendimento para as mulheres que a gente, né, tem no nosso Insta, tem que nos segue, né, amiga? Sim. Que são fundamentais. Isso, Até eu tava lembrando, quando a gente chegou, a Madre disse, é prazer te conhecer. Madre, eu já te conheço. Eu vejo a senhora. Eu já conheço a senhora faz tempo. E aí eu lembrei da a primeira experiência que eu tive, assim, de verdade, com Deus, que foi no retiro, no Vinde Verde. E aí sempre tinha um momento com as irmãs, né? E aí, o momento da missa. E eu lembro, Madre, que eu cheguei naquele retiro já na vida adulta, e eu ainda não me conhecia. Porque quando eu me ajoelhei ali, que eu tive um batismo no Espírito Santo, que a gente fala, né? E que eu levantei uma pessoa totalmente diferente, assim. Então, os hábitos que eu tinha não combinavam mais com essa pessoa que tinha levantado daquela oração. E eu lembro que eu falava para as minhas amigas, né? Eu falei, a gente não vai mais poder sair, eu não vou mais para tais lugares. Eu não quero mais ter uma vida assim, eu vou começar a ir na missa. E eu passei por aquele deserto de ficar muito tempo sozinha. Indo eu para o grupo de oração com as senhorinhas. Sim. Né? E passando os finais de semana todo em casa. E depois, lógico, Deus foi me apresentando pessoas e aí a minha vida foi mudando, né? Mas aquele momento ali, eu e Deus, foi muito importante. E para você que talvez, né, esteja passando por esse momento, você e Deus, que talvez aí perdeu algumas pessoas pelo caminho, fique firme, porque Ele vai honrar, né, Madre? Ele honra a nossa fé. E aí, talvez ali, né, nesse momento, como a Madre falou, é um momento de purificação e a gente precisa passar por ele, né? E outra coisa que eu lembro também é que eu tinha muito medo, muito tímida. Eu era muito insegura. E aí, quando eu comecei a caminhar com Deus na igreja, fazendo as coisas da igreja, eu sempre tinha que falar alguma coisa.
E aí sempre alguém fala, não, vai lá e reza o terço no microfone. Ai, meu Deus. Ele sempre te testando, né? Deus, faz esse momento de oração, conduz a oração. E aí aquilo pra mim foi ficando natural e eu fui perdendo esse medo também. Então, às vezes ele coloca a gente lá no fogo pra gente fazer e ganhar coragem, né? Deixar o medo de lado. Passei por isso também. No começo, o meu medo, falar, cantar, tudo. Eu lembro até da primeira vez que o fundador pediu para que eu ajudasse no Ministério de Música. Eu me escondi atrás do coqueiro. Eu com o microfone assim, e tinha uma planta ornamental. E eu compunha a planta. Muito envergonhada, muito tímida. E, de fato, que graça. Deus, ele não se satisfaz com o pouquinho que nós... Moisés, para mim, é uma figura muito, muito especial, sabe? Eu lembro muito dele em várias circunstâncias. Ou seja, ele mesmo reconhecia uma gama de limites dele, mas Deus não abriu mão dele. E eu me vejo, às vezes, assim também, né? Incapaz de muitas coisas. Até nessa questão, agora, como madre, né? Chorei, apavorada, quando as irmãs brincavam comigo sobre a eleição, tornar-me madre. Eu falei, meu Deus, não. E aí, um dia, eu rezando lá no santuário, na Basílica, né, onde nós moramos, tem a Praça de Nossa Senhora. Eu fui até a praça e chorava e falava, meu Deus, não. E aí, no meu coração, ele falou assim, se você não quiser, eu não te dou. Naquele momento, eu parei de chorar e eu dei uma compreensão. Se eu não quisesse aquilo, primeiro, ele estava me dando, ou seja, vinha dele. Deus nunca me daria algo ruim. Ele dá para nós aquilo que nós precisamos. E a gentileza dele me chocou. Ele falou, eu tenho um presente para você, mas se você não quiser esse presente, eu não te dou. Eu fiquei envergonhada. Falei, ai, Jesus, o que o Senhor quiser fazer com a minha vida, o Senhor pode fazer. Só o Senhor me conhece. O Senhor sabe o jeito que eu sou, o Senhor sabe que eu sou medrosa, o Senhor sabe... Enfim, sabe os meus limites, e as reticências imensas, né? Sim. O Senhor sabe. E aí, Deus deu essa graça. Final desse ano tem reeleição. Ah, que legal, né? Que pensa. A eleição, né? Nós fazemos de 6 em 6 anos. Posso ser reeleita uma vez. Posso não ser madre ano que vem, mas algo que para mim é tão tranquilo. Porque é meu serviço, né? Estou servindo as minhas irmãs. Então, se eu não for, tá tudo certo. Eu vou servir a elas da mesma maneira, onde Deus quiser. Ai, que lindo, amém. Maravilhosa, né? Mas é isso, a gente tem às vezes o medo de passar pelo processo, de passar por uma dor, mas entende que essa dor vai te amadurecer, te dar um amadurecimento para te colocar num estágio e num nível maior do que onde você estava. E vai ser necessário, porque sem essa dor, sem esse processo, você não vai conseguir estar onde Deus quer que você esteja. Deus sendo Deus, né? Sendo espetacular sempre, né? Madre, a gente está encerrando já o nosso podcast. Pois passou tão rápido. Passou rápido. Foi um prazer imenso ter a senhora aqui com a gente, tá? Muito bom, muito cativante, né? O sorriso lindo. Deu para sentir a essência da senhora. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo por nos dar esse momento. E as mulheres que estão em casa, que gostariam, de repente, de ter acesso, né? A senhora, aos santuários, vocês que estão lá, né? Como poderia acontecer? Isso pelo Instagram? Pessoalmente elas conseguem? Como é que funciona? Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo número de telefone também, pelo WhatsApp. A minha fama não é muito boa, né? Nem responder mensagens. Né? Eu digo isso então aqui. Responde, gente. Mas eu respondo. Mas nós temos o Instagram nosso é @adoradoras da misericórdia. Tá. E aí tem, né, as nossas mídias, né? As irmãs, tem algumas irmãs que cuidam, então às vezes pelo telefone é mais fácil de entrar em contato direto conosco. Nós fazemos atendimentos também com agendamento, mas ali na Basílica fica o convite, né, para todos visitarem a nossa Basílica Santuário, aqui a única primeira, se Deus quiser, vai ter mais, né? Basílicas aqui no estado de Santa Catarina, uma honra para o estado, uma honra para nós, e nós morarmos ali é uma graça extraordinária. Sim. Mas claro, devem nos visitar, né? Fica aqui estendido o convite também.
E aí eu deixo contato com vocês, pode ser? Claro, imagina. A gente vai marcar lá depois no Insta, né? As irmãs, né? A gente vai fazer esse link e vai conseguir encontrar facilmente ali com elas. E nós estamos dispostas a servir. Nossa missão é essa, levar a misericórdia de Deus aos que sofrem no corpo e na alma. Então nós temos várias missões e algum evento, algo que queira que as irmãs estejam também. Ah, legal. Nos colocamos à disposição de uma maneira bem particular as meninas, né? Que queiram a vida religiosa. Sim, já para poder fazer esse convite especial para elas também. Show. Ótimo. Então, posso fazer? Claro, sem dúvida. Então, eu quero fazer esse convite, né? A todas as meninas, mulheres e até mesmo as mães, né? Que tenham filhas, que caminham na igreja. É um passo muito especial na nossa história. Podermos pedir a esse Deus Pai amoroso qual é a nossa vocação. Então, da mesma maneira como eu passei pelos meus processos vocacionais de discernimento, hoje eu vejo como é importante ter alguém para acompanhar. Então, nós estamos dispostas também a acompanhar as meninas que possam ter dúvida na vocação, para nos conhecer melhor, conhecer o carisma, descobrir o que é a vida religiosa, como que ela se instaura, como que acontece no dia a dia, né? E aí podem passar um tempo também conosco. Então, deixo com as meninas o nosso contato e vamos ficar muito felizes em recebê-las. É isso aí, perfeito. É isso, gente. Muito obrigada, né, por terem nos acompanhado. E continuem acompanhando aqui que novos vídeos virão e também sigam a gente lá no nosso Instagram, @elasporelas.clube. Muito obrigada. É isso aí. Obrigada, Madre, por tudo. Agradeço de todo o meu coração. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Um beijo e até mais.